Olá, amigos, bom dia. Nesse mês em que comemoramos o Natal, o aniversário do nosso Mestre Jesus, nós procuramos vivenciar os teus ensinamentos para tornarmos pessoas mais alegres, mais felizes, mais humanas, mais positivas, porque sabemos que todos nós reencarnados aqui no planeta Terra, planeta de provas e expiações, temos as nossas angústias, temos os nossos desafios, temos as nossas tristezas, temos as nossas revoltas, mas com as atitudes e os ensinamentos do aniversariante desse mês, nós temos a paz interior para desenvolvê-la. Temos alegria interior que, aumentando nossa fé em Deus e confiando nas palavras que Jesus nos ensinou a seguir e pôr em prática as virtudes, nós passamos a enxergar este mundo de outra maneira, a tirar o negativismo do nosso ser e a cada dia um novo dia para recomeçar, para analisar sobre os nossos pecados, para analisar sobre os nossos erros e fazer o exercício de compreender mais as pessoas, a ser mais humanos e corrigir as nossas atitudes com relação aos nossos procedimentos na família, no trabalho e na sociedade. Muitas vezes estamos tristes, abatidos e deixando levar para o negativismo, para as reclamações, aquilo que nos afeta. Mas Jesus é a nossa estrada que devemos seguir, porque ele mesmo diz, ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E seguindo os passos de Jesus é o caminho para Deus, para poder aumentar a nossa fé em Deus, que é bom, justo e misericordioso. Então, faltam mais alguns dias para comemorar o Natal. Para a criançada e o Papai Noel. Para nós, o presente que podemos dar a Jesus é a nossa transformação moral. Então, é um mês de alegria, de confraternizações, de fazer as nossas orações, conversar com Deus e procurar a ser resignados, obedientes às leis divinas e às leis materiais, e cultivar no nosso ser a esperança de um dia melhor. Porque Jesus
nos fala: o dia tem 24 horas, a cada dia basta o seu mal. Então, nós, estudando o Evangelho de Jesus, nós vamos ser criaturas mais obedientes e mais resignadas e viver uma vida simples, procurando tirar do nosso ser as mágoas, as angústias, as revoltas. É isso que nós precisamos exercitar todos os dias. E a oração é a ferramenta para a nossa felicidade. Porque nenhuma prece deixa de ser atendida. E com a oração, conversando com Deus, nós vamos aguardar, porque nas nossas preces nós louvamos a Deus pela sua criação. Nós agradecemos a Deus pela nossa vida, pelas coisas boas e pelas coisas ruins que muitas vezes provocadas por nós mesmos, que é o que nós estamos estudando, as causas atuais das nossas aflições, e pedir para que possamos ter mais fé em nós, fé em Deus, e procurar fazer aos outros aquilo que gostaria que nos fizesse. Esse é o nosso desafio para crescermos materialmente, ajudando o crescimento, ajudando o progresso do nosso planeta. E crescer moralmente, procurando alegria interior, procurando a repensar em nossas atitudes que atrapalham o nosso crescimento moral, que cometemos durante esse ano, e fazer uma listinha do que eu preciso mudar com relação aos relacionamentos com a minha família, com os meus colegas de trabalho, os nossos relacionamentos na sociedade. Então, nós agradecemos, meu Pai, por mais esta reunião e pedimos a Tua bênção para que eu possa passar com clareza esses ensinamentos. E pedimos, Senhor, para que ao terminar esse nosso bate-papo, possamos fazer as nossas atividades rotineiras com muita paz no coração e muito amor em tudo que fizermos nesse dia. Muito obrigado, Jesus. Nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Bom dia a todos novamente. E nós vamos dar continuidade, então, a esse capítulo que estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, o item 5.
Hoje nós vamos ler o comentário de Kardec, contido neste capítulo 5b, Aventurados Aflitos. Vamos lá então, o item 5, que está falando sobre as causas atuais das aflições que nós mesmos provocamos, as aflições do nosso dia a dia. Então vamos lá. A lei humana alcança certas faltas e as pune. É a lei de ação e reação. Nós sofremos as consequências de tudo que fizermos. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Normalmente, pelo orgulho, a pessoa diz que suporta as consequências do que fez. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Então, nem todas as faltas cometidas por nós podemos ressarcir em uma única reencarnação, porque o espírito traz do passado as imperfeições, os erros. Né? Continuando, ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade. Então, nós somos punidos pelas faltas que cometemos com os nossos irmãos perante Deus, os nossos semelhantes. E não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que a cometem. Os erros que cometemos contra nós mesmos, também nós vamos ser punidos. Mas, principalmente, nós vamos ser punidos quando nós infringimos as leis que atingem o nosso semelhante. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. É Deus que comanda. Então, nenhum desvio do caminho reto será esquecido. Nós vamos ressarcir esses débitos. Nós provocamos. Nós vamos sofrer punições. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei. Não há uma só falta, por pequeno que seja. Uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. São as consequências que sofremos quando infringimos as leis materiais e as leis divinas. E são tristes, são dolorosas as consequências. Por isso que devemos ressarcir essas dívidas quando nos atingem a moral, quando nos atinge o físico. Devemos orar, devemos refletir. Não há efeito sem causa. Qual a causa desse meu sofrimento? E orar, porque tudo passa. De onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas,
O homem é sempre punido pelo que pecou. E nós, muitas vezes, não reconhecemos que o nosso sofrimento foi provocado por nós mesmos. Os sofrimentos que lhes são a consequência, não há efeito sem causa. Os sofrimentos que lhes são a consequência, são para ele uma advertência de que errou. Nossas dores é uma advertência que sofremos porque erramos. Eles lhe dão a experiência, fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal. Então, os dissabores, os sofrimentos, faz com que enxergamos os nossos erros. Precisamos enxergar a causa do nosso sofrimento e distinguir o bem e o mal. E a necessidade de se melhorar para evitar no futuro, o que lhe foi uma fonte de desgostos. Para evitar no futuro, são através das punições em outras vidas, na vida futura. Para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar. Se não fosse a vida futura, não teríamos motivo para corrigir e não querer mais errar. Porque morreu, acabou. Então eu sofro agora, mas não sofro mais tarde. Mas não é assim. Nós vamos ressarcindo nossas dívidas de pouco em pouco pela bondade de Deus. Principalmente aquelas em que fazemos sofrer os nossos semelhantes. Não teria nenhum motivo para se emendar, e confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Se eu acredito na impunidade, se eu não sofro as consequências do que eu fiz, eu retardo o meu adiantamento futuro, do meu espírito imortal e em crescimento. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde. Quando a vida foi dissipada e perturbada, às vezes vem tarde, vem na velhice, com dores, sofrendo as consequências do que fizemos. Então, mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde. Quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que eu sei agora, é o arrependimento. Se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Principalmente o moço, que tem toda a vitalidade, tem todo o arrojo, e comete abusos contra o próximo e contra si mesmo. Depois vêm as consequências na própria reencarnação, muitas vezes. São as causas atuais das aflições. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo.
né? Sofreu, então não quero mais sofrer por aquilo que eu cometi, não me dei bem. Mas não há mais tempo, como o obreiro preguiçoso diz. Não há mais tempo na presente reencarnação, porque Deus dá outras oportunidades, né? Não há mais tempo. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Não há mais tempo, como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte, né? O sol se ergue no dia seguinte, em novas reencarnações, né? Eu perdi minha vida. Ele também se diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas, da mesma forma que o obreiro, mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, depois da morte do corpo, brilhará o sol de uma nova vida. Ele passa para a erraticidade e aguarda uma nova reencarnação. É a vida do espírito imortal, que terá outras chances de resgatar aquilo que cometeu contra si mesmo e contra o próximo. Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, no qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Vocês vejam, então, que a doutrina espírita é a fé raciocinada. Ela é consoladora e esclarecedora. Então, benditos sejam os espíritos que, através dos médiuns, continuam nos instruindo para chamarmos a atenção de que tudo passa e que esta vida em que estamos reencarnados também passa. E que precisamos, então, unir os nossos pensamentos, os nossos corações e aumentar a nossa fé. E procurar fazer um esforço para não reclamar, para confiar em Deus e agir. É só nós que podemos, através da nossa fé e do nosso esforço, a discernir o bem e o mal e seguir em frente para aplicar os ensinamentos de Jesus, a não julgar, a não fazer fofocas, a procurar, a tirar o peso da nossa consciência, a conciliar com os nossos adversários, os nossos inimigos, e não fugir das nossas responsabilidades, como pai, como mãe, como elemento da sociedade. Como cidadão. E aí, o nosso coração enche de alegria quando nós fazemos o bem ao próximo. É fazer o bem sem esperar
recompensa, gratidão. Então, meus amigos, vamos continuar nesse clima natalino de alegria, de paz, de esperança e de muita paciência, porque nada nos falta. E nós podemos sim tirar as preocupações da nossa cabeça, confiando em Deus, discernindo o bem do mal e procurar orar para os nossos adversários e procurar ser positivo, saber que tudo passa. As nossas dores morais e materiais têm um tempo para cessar. Então, oremos e aguardemos. Então, Mestre Jesus, nós agradecemos por mais esse trabalho e fazemos as nossas vibrações para que haja paz, união, fraternidade, solidariedade de uns para com os outros. Abençoe, Senhor, mais esse dia, para que possamos ser úteis e dar outra face quando nos agredirem no dia de hoje. Obrigado, Jesus. Dai-nos força de sermos humildes, combatendo o nosso orgulho, a nossa vaidade. E vibramos para todos que sofrem, encarnados, desencarnados, que sempre tem alguém ao nosso lado, um sirineu, para ajudar a carregar nossa cruz. Temos o nosso anjo da guarda, temos parentes queridos já no plano espiritual, temos amigos e parentes que gostam de nós na presente reencarnação. Então vamos confiar em Deus, confiar em nós e fazer a nossa parte no dia de hoje. Obrigado, Jesus, por mais esse trabalhinho que fazemos com amor e com carinho. Que assim seja, graças a Deus.